paz do Senhor Jesus. Curva as nossas cabeças nesse instante. Soberano Deus e eterno Pai, em primeiro lugar queremos tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração. Senhor, a qualquer momento os céus se abrirá e a trombeta vai tocar, e só escutará os salvos, aqueles que são preparados, meu Deus, para subir ao céu. Senhor amado, nós não sabemos que hoje é o nosso último culto aqui na terra, aleluia. Nós não sabemos, Senhor amado, se individualmente é o último culto, Senhor, para alguém nessa noite, mas uma coisa nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja. Os sinais estão acontecendo dia a dia, Senhor amado. Podemos ver que verdadeiramente a tua palavra está se cumprindo. Senhor amado, não viemos aqui cumprir um ritual, não viemos aqui, Senhor amado, mostrar uma roupa, um sapato. Vimos aqui para cultuar o teu santo nome. Vimos aqui para lhe prestar um culto de adoração e louvor ao teu santo nome, Senhor amado. Assim, Senhor Deus, como os sacerdotes, Senhor amado, entrava na presença do Senhor, no santo dos santos, para oferecer, Senhor amado, um bom sacrifício ao Senhor, sem mancha, Senhor amado, sem nada, meu Deus. O Senhor cheirava como incenso suave nas suas narinas. O Senhor conhece, Senhor amado, a verdadeira adoração. O Senhor conhece, Senhor amado, os verdadeiros adoradores. Ah, Deus Todo-Poderoso, que nessa noite o Senhor possa cheirar o culto, Senhor amado, na direção dos jovens. Não é uma mocidade falida, não é uma mocidade entregue às paixões da carne, mas uma mocidade viva, uma mocidade, Senhor amado, que o Senhor tem levantado. E eu profetizo, Senhor amado, juntamente com a tua igreja, que será um culto memorável para a tua honra e para a tua glória, Senhor Deus. Fica conosco, que a tua presença venha a ser real em nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu passo a direção do culto para a irmã Vitória, na direção do culto da mocidade Oxalá. Salve, amada igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Na oportunidade, o irmão Caleb cantar o hino da harpa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos louvar o hino de número 476. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia, Deus. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um certo filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão reclamava:
oportunidade à irmã Isabela para cantar o Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu santo nome, Olá, Jesus. igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Hino de número 198. Glória a Deus. Amém? Achei um bom Amigo Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o brilho, é forte beijador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu provedor do mal, solicito de minha toma-se. Glória a Deus. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu provedor do mal, solicito de minha toma-se.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus de glória. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Um dia muito importante hoje para agradecer mais um dia de vida, mais uma semana que todos nós Deus, aleluia, glória a Deus. Abrindo nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Repetindo, livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Quem escolheu, quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, iremos iniciar. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando persistente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Não me veja obrigado a usar como Deus a ousadia que espero como eles julgam como sendo segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Aleluia, Deus. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para aplicar toda a desobediência, quando for cumprida a nossa obediência. Todos juntos, olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Glória a Deus, aleluia. Fechamos nossos olhos. Bendito Deus e eterno Pai. Primeiramente, Senhor, queremos render graças a Ti, Senhor. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é poderosa, Senhor, para restaurar vidas, para alcançar aqueles que estão lá, Senhor, necessitados lá fora, Senhor. Pai, primeiramente eu quero Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa passear no nosso meio, que a Tua palavra que será pregada essa noite, Senhor, possa ser como uma semente que venha cair numa terra boa e frutificar, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, porque não somos melhores que ninguém, mas somos necessitados da Tua presença. Oh Espírito Santo, é isso que Te pedimos, Senhor. Desce e abre o céu ao nosso favor essa noite. É isso que eu Te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém. Aleluia. Agradecemos a oportunidade. Assim já chama, hein? Glória a Deus, aleluia. Nessa noite, com muita alegria e satisfação, eu quero apresentar os nossos queridos, amados irmãos, que estão nos dando a honra de ter a sua presença, nos visitando nessa noite, aleluia. Tem algumas irmãs que sempre estão no clamor do meio-dia. Fica de pé, por gentileza. É assim, a maioria, que é o 99,9%, chegaram também no clamor do meio-dia. Aqui estão para a glória de Deus. Sejam bem-vindos. Mais alguém que queira ficar à vontade, ficar de pé nessa noite? Sinta à vontade, glória a Deus, lá atrás. Aleluia, que bênção recebê-los nessa noite. Muitos visitantes para a glória de Deus. Que bênção, meus irmãos. Como a PVH costuma recepcionar os nossos irmãos, vamos lá, igreja. Como é que dizemos? Ficamos em pé. Aleluia, glória a Deus. Com cara de alegria, de satisfação. Aleluia. Digam para eles: sejam Bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja e podem sempre. visitantes. Sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. E com Jesus estamos dizendo que essa igreja visitantes, volte outra vez.
Sua presença é um prazer, e com Jesus estamos dizendo que Jesus Cristo ama vocês. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres com o Senhor, levante a mão e diga glória a Deus. Maravilha, está conosco esse servo do Senhor, o presbítero Marcos Almeida. Glória a Deus, convidamos ele essa semana para vir cooperar conosco. Com ele está sua esposa, irmã Camila, Eloá também, né? Fique de pé, por favor. Glória a Deus, isso, aleluia. Essa família abençoada aí, que já conhecemos há bastante tempo. E Marcos Almeida, sempre quando convidamos, ele pode, ele vem cooperar conosco no clamor do meio-dia. Glória a Deus. Quantos querem receber os servos do Senhor nesta noite? Levante a mão e diga: sejam bem-vindos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Diga assim: voltem sempre. Amém. Agora saia do teu lugar e vá até o teu irmão e dê a paz do Senhor Jesus para ele. Faça isso. Esse é o momento de você andar dentro da igreja. Dê a paz do Senhor Jesus para o seu irmão, para a sua irmã. Cadê as crianças? Esse mês tem culto de crianças, hein? Já vão treinando aí. A paz do Senhor, irmã Margarete. As crianças, a mocidade. Hoje é o culto dirigido pela mocidade, os jovens. A paz do Senhor. Saiam dos vossos lugares e dê a paz do Senhor aos visitantes, aos membros. Aleluia. A palavra do Senhor diz: ó quão bom e quão suave é, Pai Senhor, que os irmãos vivam em união. Onde há união entre os irmãos, a bênção de Deus está, porque desce dos altos céus sobre a cabeça de cada um dos ungidos. Paz do Senhor, irmão Luiz. Glória a Deus, aleluia. Isso, momento esse de coinonia, né? Comunhão. Paz do Senhor, Bernardo, Noé. Paz do Senhor, vem cá. Aê, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmão Samuel, paz do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus. Irmã Edneia, a paz do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Irmão Ademar, paz do Senhor. Paz do Senhor. Aê, paz do Senhor, Antônio, Deus abençoe. Irmão Dominique, paz do Senhor. Irmã Sandra, paz do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ouvir já a ministração da palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Quantos aqui querem ouvir Deus falar através da sua palavra? Diga eu. Deus continua falando, irmãos. Ele continua falando. Desde antes da criação da humanidade, Deus tem falado. Deus, ele fala. Basta estar com os ouvidos abertos para ouvir e o coração aberto também para receber a voz de Deus, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Levante a tua mão. Levante a mão. Convida aqui o diácono Fábio para vir orar. Aleluia. Vem aqui fazer essa oração em favor do servo do Senhor. Deus vai usar ele mais uma vez sobre esse altar. Estendamos as mãos. Está todo mundo já, graças a Deus. Aleluia. Vamos orar. Bondoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos na tua casa, no meio dessa assembleia, Senhor, recebendo o pregador do Evangelho, aquele que vai receber a mensagem do alto e vai transmitir para essa igreja tudo aquilo que nós estamos precisando ouvir, meu Pai, para mudar os nossos corações, para mudar o nosso entendimento, para a palavra perfurar profundamente e transformar as nossas vidas por meio do teu Evangelho sagrado, Senhor. Usa o teu servo com grande poder e autoridade e toma primazia neste culto, Pai, que é entoado em tua honra, em teu agradecimento, meu Senhor Jesus. Em teu santo nome te agradecemos. Amém e amém. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador. Para mim é um momento de muita alegria, muita honra estar aqui nessa noite. Quero aqui agradecer a Deus
pela oportunidade de poder estar ministrando a poderosa palavra. Quero agradecer também aqui pela vida da minha esposa e da minha filha Eloá. E agradecer o pastor Elvis e a pastora Evelyn. Já fazem 14 anos, né? Que conheço o pastor Elvis. E também hoje é o dia do pastor, né? Uma grande responsabilidade a qual Deus colocou nas mãos do servo. Que Deus continue lhe abençoando, honrando e continue sendo esse pastor aí que tem amor pelas almas. Um amigo meu perguntou assim: quem é para você um dos maiores pastores aqui de Porto Velho? Glória a Deus. Eu falei assim: irmãos, eu conheço o servo de Deus faz tempo, e para mim um dos maiores pastores aqui que eu nunca vi nenhum escândalo chama-se pastor Elvis Sabino. E com uma grande responsabilidade. Isso aqui não é para fazer nome nem nada. Eu sei que o altar é santo, e falei para ele: um dos maiores pastores que eu não vejo com escândalo chama-se Elvis Sabino. Amém. Que Deus continue lhe abençoando grandemente, dando saúde, que Deus continue lhe usando grandemente e poderosamente a sua vida. Você pode bater uma palma para Jesus? Parabéns pelo seu dia, né? Se tiver algum outro pastor também, parabéns, que Deus continue lhe abençoando grandemente e poderosamente sua vida. E sem perda de tempo, como foi me concebi a oportunidade, eu escolhi pregar sobre Davi. Da juventude, né, do jovem. Nada melhor de falar do que um jovem que tem um bom testemunho e uma história de perseverança, né, e fé. Em 1 Samuel, capítulo 17, versos 50 e 51. Tu és bendito, Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, versos 50 e 51. Aleluia, glória a Deus. Tu és Seja santo e justo, poderoso. a Bíblia em livro ou em PDF, abra ela para a gente podermos ler, para que você possa ter compreensão do que Deus quer falar com você. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, verso 50. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga me espere. Oh, adorado e santo. Aleluia, Louvado glória a seja. Deus. Aleluia. E quem não tem em PDF ou Bíblia 11 em livro, você pode também só ouvir, né? Como diz Apocalipse capítulo 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? A minha Bíblia, revista e corrigida, diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse o quê? Uma espada na mão. E pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, o que eles fizeram? Fugiram. Eles vão fugir, o inimigo vai fugir, porque quem está contigo é maior. Aleluia, feche seus olhos. Soberano, Senhor dos exércitos, Urabacantarabacumενaiaçu. Sinta a tua presença, Senhor, no teu átrio. Sinta a tua presença na tua igreja aqui, Senhor. Me usa como um instrumento, como teu vaso, para falar com esse irmão
a qual a palavra do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do amigo não surge efeito, mas a tua palavra penetra até a divisão, Senhor, da alma e do espírito, juntas e medula. E, Senhor, a tua palavra é apta para definir o pensamento do coração, aquilo que o homem nenhum consegue fazer, o Senhor consegue fazer. Senhor, fala com esse irmão, repreende, Senhor, todo bloqueio, todo impedimento, Senhor, toda barreira, que ele possa sair daqui hoje cheio, com a tua glória, com a tua presença, aquele que veio receber a vitória, a bênção, o milagre, ele possa levar, Senhor, para a sua casa. Senhor, é isso que eu te peço em seu nome. Amém. Pode sentar glorificando, exaltando e adorando ao nome do Senhor Jesus, Ele que é digno de toda glória, de toda honra. Amados irmãos, eu creio que é um dos maiores personagens mais conhecidos da Bíblia, é Davi. E para você entender, o nome de Davi é mais citado na Bíblia do que o próprio nome de Jesus. A Bíblia diz que o nome, os estudos nessa pesquisa, depois você pode pesquisar lá, o nome de Davi, ele aparece 1101 vezes. O nome de Jesus aparece de 900 e, dependendo da tradução, parece 938. Então o nome de Davi, ele aparece mais do que Jesus, mas Jesus, ele é maior do que Davi. Amados irmãos, então é uma história que é conhecida até em redes nacionais, em televisões, filmes, novelas, sobre a história de Davi, que é um exemplo de fé a ser tomada. A Bíblia começa dizendo que Deus rejeitou Saul. Ele falou assim para Samuel: até quando você vai ter pena, vai ter dó de Saul, que eu já tenho rejeitado? Lá vai a primeira revelação aqui nessa noite. Se Deus rejeitou aquela amizade, abandone, porque não é de Deus. Deus tem algo melhor para você. Não insista naquilo que Deus já rejeitou. Se Deus reprovou, abandone, deixe, prossiga, vai avante. Aí a Bíblia diz, amados irmãos, amada igreja, que Deus fala para Samuel. É interessante que Samuel, ele ouve a voz de Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus nessa noite? Então falou assim: pega o teu vaso e enche de azeite e vai à casa de Jessé, o belamita. E Samuel é obediente, ele obedece e vai à casa de Jessé. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Jessé, pergunta sobre os seus filhos, e a Bíblia diz que entra um, que é Eliabe. E na hora que Eliabe passa, e Samuel vê, pastor Elcio, é aquele rapaz galã, bonito, forte, alto, e Samuel no seu coração olha e fala bem assim: estar aqui perante o ungido do Senhor. Quem está aqui perante mim é o ungido do Senhor. Mas deixa eu falar para você, Deus não olha, Deus não vê como o homem vê. Às vezes a gente olha para uma pessoa que não tem uma veste de marca, ou não está bem arrumado, e a gente talvez até mesmo nós menosprezamos, mas Deus não. Deus assim: eu não vejo como o homem vê. O homem pode olhar para a marca, para a condição financeira, mas eu olho para dentro do coração. Deus, ele te conhece não por fora, Deus te conhece por dentro. Ele não olha para a tua aparência, ele olha para o teu caráter nessa noite. E a Bíblia diz: passou o outro. A Bíblia diz que passou Aminadab, então pouco o Senhor escolheu. Passou o terceiro, passou Samai, também não escolheu, também não é. E a Bíblia diz que passaram os 7 filhos de Jessé. Aí Samuel chama Jessé: e acabaram os jovens, os mancebos? Não, tem um que está lá onde? No campo. O que ele está fazendo? Trabalhando. Deixa eu dar um recado aqui para jovens.
Deus não chama desocupado. Deus não chama pessoas que estão paradas. Não, sabe por que eu vou fazer a obra? Porque eu estou parado. Não, Deus chamou Davi para fazer a obra dele, para reinar, porque ele estava fazendo algo. Lá vai agora a segunda revelação para os jovens. Se eu fosse aplicar agora para o dia de hoje, fala o que o jovem estava fazendo. Ele estava estudando, ele estava se capacitando. Jovem, você tem a oportunidade de se capacitar, de estudar, de fazer curso técnico, de fazer curso superior. E principalmente se você tem um pai que investe em você, aproveita a oportunidade, porque Davi estava aproveitando a oportunidade, dizendo: eu estou no campo, eu estou no lugar certo, na hora certa, eu estou me preparando. Jovem, Deus tem coisas grandes para vocês, mas para vocês receber as coisas grandes de Deus, se prepare, porque Deus vai te entregar e vai te colocar no lugar de honra, vai te honrar, e você vai ser exemplo e vai dar orgulho para o seu pai e para a sua mãe. Se você toma posse dessa palavra, abre a tua boca, glorifica e exalte e glorifica o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Ele estava onde? Estava lá, se capacitando, estudando, trabalhando. Enquanto os irmãos estavam fazendo o quê? Desocupado em casa. Deus não chama desocupado, Deus não chama preguiçoso. Deus chama pessoas que são trabalhadoras, que têm amor pela obra. E sabe por quê? Eu vejo que aí mandou chamar Davi. Na hora que chama Davi, certamente brilhou. Deus trata no coração de Samuel, nos ouvidos: esse é o meu escolhido, unge ele. E a Bíblia diz que Samuel derramou o azeite, e naquele mesmo instante o Espírito Santo se apoderou de Davi. E eu quero aqui profetizar sobre a sua vida. Levante a mão nessa noite. Eu profetizo que nesse momento o Espírito Santo enche a sua vida. Receba em nome de Jesus. Se você acredita nisso, bate palma para Jesus. Amados irmãos, amada igreja, então entendemos que Davi foi o quê? Cheio do Espírito Santo naquele momento. Ele começa a enxergar, a ver coisas que ninguém mais vê. Aí a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, conta a história do filisteu. E para você entender como é que era a guerra, de um lado do monte era o povo de Israel, do outro lado do monte era o povo dos filisteus. Aí no meio, que descer lá para o vale, descia o guerreiro filisteu gigante, que era de Gade. Ele descia e afrontava Israel, dizendo: dai-me um homem a quem eu possa enfrentar. Se vocês me vencer, nós seremos o seu escravo, mas se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos. E a Bíblia diz que aquele gigante ficava afrontando durante 40 dias. Ele vinha de manhã e voltava à tarde, afrontando. Talvez você que entrou aqui dizendo: Senhor, por que tanta luta? Por que tanta crise? Por que tanta dificuldade? Deixa eu te falar para você. Quanto maior a prova, quanto maior a luta, quanto maior a crise, maior será a tua bênção, a tua vitória. Aí a Bíblia diz que seu pai Jessé chama Davi, fala assim: Davi, meu filho, pega aqui essa merenda, esse pão, esse queijo. O queijo são para você dar para o soldado, mas o pão é para os seus irmãos. Leve lá para ele. Aí a Bíblia diz que Davi, como filho obediente, e aqui eu quero já aplicar novamente para a igreja ou para os jovens, que Davi ele é um filho que obediente. Jovens, eu posso falar para vocês, honra o seu pai, honra a sua mãe,
Valorize, porque às vezes a gente só dá valor quando eu perdi a minha mãe. E eu sei como é que é sentir falta da minha esposa também, que não tem a mãe dela. Tem você que não tem, você sabe também o valor que faz, a falta que faz uma mãe. Você que tem o seu pai, valorize, honre, diz: pai, você. Muita gente fala: meu fã é o pregador fulano, a minha fã é aquela cantora. Sabe quem é o teu fã? É o teu pai que trabalha, sua para te dar o melhor. Sabe quem deve ser a sua fã? Quem deve ser o seu ídolo? É a sua mãe, o seu pai. Você: pai, muito obrigado, mãe, muito obrigado por estar se esforçando para me dar o melhor. E aqui Davi, ele é um filho obediente. Ele vai e obedece. Ele leva a sério, pastor Evelyn. E quando ele vai para a escola, ele não vai pegar a mochila, ele não vai para a escola para ficar brincando. Ele honra é levar a sério o estudo, é honrar, é levar a sério o trabalho, dizendo: meu pai não está me vendo, mas eu honro ele. Não ver a Deus, mas você honra a Deus, dizendo: eu sou fiel, eu sou justo, eu sou íntegro, eu faço isso, as coisas certas, por causa do meu Deus. Se você não está vendo Deus e está honrando, imagine o seu pai que você está vendo, honre ele, dê orgulho para ele, se esforce. E Davi chega lá, e quando chega lá para entregar, a Bíblia diz que ele pega o queijo, o pão e entrega. E ele ouve um grito: dai-me ao homem a quem eu possa enfrentar. Aleluia. Quem é que está gritando? O gigante. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, versos 11, que diz que enquanto o gigante gritava, todo Israel e até o próprio rei ficava com medo. E Davi chega assim: rapaz, quem é esse incircunciso para afrontar um Deus vivo? Em quem é esse homem? Primeira coisa, deixa eu te falar aqui: Davi nunca falou que ele era grande, e nem chamou de gigante. Para Davi, sabe quem é o gigante? Gigante é o Davi. Davi falou assim: ele é grande? Pode ser até grande. Quanto maior é o tamanho, maior será o quê? A queda. Davi dizendo: para vocês pode ser gigante, pode ser impedimento, pode ser barreira, pode ser luta, pode ser crise. E a Bíblia diz que o povo de Israel não ia afrontá-lo, porque ficava com medo. Não fique com medo dessa luta, não fique com medo desse gigante, a qual está te afrontando, está te assolando, está gritando, dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, que não tem jeito. Deixa eu deixar um recado para Satanás e liberar uma palavra que está escrito na Bíblia, em Romanos capítulo 8, verso 37, porque nós somos mais do que vencedores. Você não é qualquer um, você é mais do que vencedor, por amor daquele que te amou primeiro. Você pode declarar isso: eu nasci para vencer. Não, pode ficar melhor. Você pode declarar nessa noite para o céu, bramando, dizendo: eu nasci para vencer. Você pode dizer assim: eu nasci para dar certo. Porque Deus fala para Ezequiel: profetiza, aquilo que tu profetizar vai acontecer. Esse gigante nunca foi para matar Davi, esse gigante nunca foi para matar, para destruir, para acabar, pastor. Esse gigante foi para erigir, para levar, para colocar, para promover. Não, você não entendeu. Deixa eu falar para você: essa luta não é para acabar com você, essa luta é para te promover, jovem. Essa luta é para você fazer você crescer, para você amadurecer, meu irmão, minha irmã. Essa luta, essa crise, essa dificuldade, esse momento difícil vai te levar para nova fase. E você tem que entender: cada vez que você vai passando de fase, vai ficando difícil. É Deus dizendo: você não vai parar. Sabe por quê?
Porque você parar, você pode comprometer a fé de alguém. Porque você não pode parar, porque aquele que entregou o projeto na sua mão, acredita, ele vê capacidade que você vai concluí-lo, vai terminá-lo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aí ele está ouvindo. Aí daqui a pouco ele chega para o seu irmão Eliabe e diz assim: o que está acontecendo? Está tudo bem? Está tudo bem. Mas o que está acontecendo aí, esse gigante aí? Aí o seu irmão já começa a falar com ignorância. Quem que mandou tu largar o pasto? Pensei que tu é presunçoso. Irmão, o que Davi fez? O que Davi fez? Nada. Agora deixa eu fazer a segunda pergunta. Quem era o inimigo? Davi ou o gigante? Porque tem situações que pessoas não fazem e também não querem deixar você fazer. Usada pelo inimigo. Aqui eu aprendo que quem era para proteger e falar assim: como o povo não quer ir, eu sou teu irmão. O que é o papel? Qual é o dever do papel do irmão mais velho? É o que? Proteger. O papel do irmão mais velho é motivá-lo. Jovem, quando tiver alguém pregando, falar errado, não fique criticando, motiva a fazer isso mesmo. Você errou, mas na próxima você não vai errar. Conta comigo, nós estamos juntos. Era para aliar fazer, não. Conta comigo que nós estamos juntos. Eu estou contigo e não te abandono. Eu sou teu irmão mais velho, tu vai. Eu vou ficar aqui intercedendo, eu vou ficar orando por você. Vai dar certo. Pare de ser um criticador, pare de criticar. Seja um incentivador, seja um motivador. Se você não consegue fazer, então não atrapalhe aqueles que estão fazendo. Agora eu creio que a maioria dos jovens assistiram aqui. Quem assistiu o Capitão América aí? Que ele luta com um homem de ferro, está trancado lá da Guerra Civil. Quem assistiu aí, Capitão América? Assistiram, né? Até a maioria assistiu. Então ele não está brigando com Capitão América com o homem de ferro, está brigando ali. Mas aí o que Deus falou no meu coração? Tu está vendo essa briga? Às vezes quando a pessoa não é espiritual, ele está brigando, o carnal está brigando com o espiritual. E o tanto espiritual, às vezes, ele não entende. Quem é carnal, às vezes, pelo fato de ele não vigiar, ele empresta os lábios, a boca para o inimigo para afrontar o espiritual. Mas nós entendemos que quando a mulher cananeia vem gritando, o discípulo assim: ei Jesus, despede, manda essa mulher embora aí. É interessante que ela não dá ouvido e começa a clamar. Ela não dá ouvido. Você vê também que para o cego Bartimeu, que diz: mano, cala a boca, ele parou para discutir, porque o objetivo do inimigo é confundir os irmãos. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra o principado. E o inimigo está ali, sabe fazendo o quê? Que quando a gente discute, quando a gente bate boca entre os irmãos, é igual no filme lá do Capitão América, a Guerra Civil. Sabe o que o inimigo está fazendo? O inimigo fica dando risada. Você está entendendo o que está acontecendo aqui com Davi? Mas Davi, ele não deu ouvido e falou assim, perguntou para outro: o que vai ganhar aquele que derrubar o gigante? Ele vai ficar livre de imposto, ele vai ficar rico e vai casar com a filha do rei. Não, você não entendeu. Para Davi era oportunidade, era uma chance de crescimento, era uma chance de evoluir. É Deus dizendo: eu permiti isso sobre a tua vida, porque eu quero que você cresça, eu quero que você evolua, eu quero que você vá para o próximo nível. Pare de ver só como problema, só como crise, vê como oportunidade, como chance de ficar rico. Essa crise financeira aí que está sobre a tua vida, talvez
talvez é para você mudar de nível, para você ficar mais rico, para você ficar livre de imposto. Vê como oportunidade, não como destruição, mas como oportunidade. Aí a Bíblia diz que Davi, o que ele estava fazendo? Os irmãos, a Bíblia diz que o que seu pai mandou ele levar? Mandou levar o quê? Pão, queijo e o pão. O queijo era para os guardas, mas o pão era para os irmãos. Mas está sendo diferente na igreja. Sabe o que está acontecendo? Está fazendo diferente, pastor Elvis, em certas igrejas, levando, sabe o quê? Estão dando pedra para os irmãos, em vez de deixar dar pão. O pão é para os irmãos, pedra é para o gigante. Pare de dar pedra para o seu irmão e entregue pão, alimente para ele ficar com força. Quando fala de pão, fala da palavra de Deus. Pare de criticar, pare de falar e receba, dá pão para o seu irmão. Amados irmãos, amada da igreja, aí a Bíblia diz que alguém ouviu. Tem umas igrejas aí que tem uns irmãos que são demais, né? Que quando fala na rádio fofoca aí, rapaz, rapidinho já sabe de tudo, né? Aí teve um daquele lá que ouviu e falou assim: rapaz, não tem aquele menino pequenininho, aquele lá que chegou, que ninguém dá nada por ele, aquele irmão que não faz nada, ele falou que ia vencer o gigante, que ele ia enfrentar. Aí ele falou para Saul: então manda chamar ele. Aí quando manda chamar Davi, aí ele já fala, Davi já fala, libera uma palavra profética dizendo assim: não me desanime o teu servo e nem desfaleça o teu servo. Aí ele fala aqui, porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Sabe o que Davi está falando? Eu tenho identidade, eu sei quem eu sou. Você se lembra em Mateus capítulo 4 da tentação de Jesus? Que Jesus está no deserto e dizendo, fala assim: se tu és o Filho de Deus, tu transforma esse pão em pedra. Sabe o que ele está falando? Rapaz, realmente tu é filho de Deus, tu tem o poder para fazer isso. Jesus fala assim: eu tenho o poder para fazer isso, mas eu não preciso provar e nem dizer quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso provar nada, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ele levantou e disse o quê? A voz do céu: eis aqui o meu filho amado. É aqui, Davi está dizendo: rapaz, tu não conhece a minha história, tu não sabe de onde eu vim. Por que tu está me criticando? Por que tu está falando que eu não vou vencer? Por que tu está dizendo que eu não vou ganhar? Tu não sabe de onde eu vim? Eu matei o leão, matei o urso. Por quê? Está falando de provas pequenas. E primeiro ele matou o leão, depois ele vai matando o urso, vai mudando de fase. Ele dizendo: agora chegou, eu vou evoluir, cresci, amadureci. Pode mandar esse gigante aí, que eu vou derrotar, que eu vou vencer. Porque Davi está liberando uma palavra, dizendo: a palavra tem poder para dar vida e para dar morte. A palavra tem para dar morte e a palavra tem poder para dar vida. Pare de falar, amaldiçoar o teu filho. Na tua boca tem uma palavra de salvação. Tem que liberar, dizendo: tu é um preguiçoso. Minha filha, meu filho, tu é uma bênção. Porque filho é herança, filho é bênção. Filho nunca foi maldição. Teus filhos são bênção. Os teus filhos são bênção. Teus filhos são herança do Senhor. Quem acredita nisso, levante a sua mão, abre a boca e bate palma para Jesus. Ele falou: eu vou vencer. Glória a Deus. E é isso que nós temos que declarar, que nós vamos vencer. Essa luta não vai te parar, essa luta não vai te deter, essa luta não vai acabar com você. Você vai vencer. E no nome de Jesus, que é maior, você vai glorificar, vai exaltar e vai adorar a Deus. Aí a Bíblia diz que chamou Davi e colocou o que nele? Armadura. Tem gente que ele não quer
que você tenha experiência. Deus dizendo, eu permiti a luta porque eu não quero que você fique contando testemunho dos outros. Eu quero que você tenha sua própria experiência. Eu quero que você tenha intimidade comigo. É por isso que eu permiti. Daí Jó vai falar assim, sabe por que tudo isso me aconteceu? Porque antes eu só conhecia Deus de ouvir, mas agora não, agora eu tenho experiência, agora eu tenho comunhão com Ele, agora é outro nível. Você está entendendo o nível que a Bíblia está nos ensinando? Aí a Bíblia diz que colocou a espada e que piorou mesmo, que ele não conseguia nem andar. Mas a Bíblia diz que o gigante estava afrontando. Ele largou, tirou, falou assim, não, eu tenho que ter minha própria experiência. Deus dizendo, você tem que ter a sua própria experiência. E a Bíblia diz que ele desceu. Você quer vencer, quer ter experiências vitoriosas, nós temos que descer. Ele desceu para o ribeiro e pegou 5 pedras. E descer, ele fala ter humildade, descer em oração, descer em jejum, porque tem guerras que não são humanas, tem guerras que são travadas no céu, são travadas em nós vencemos em oração, em jejum, em palavra. Você vai vencer esse gigante e vai glorificar, exaltar e adorar o nome do Senhor dos Exércitos. Pegou quantas pedras? 5 pedras ele pegou. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho reservas. A partir de hoje, se você não tem reserva espiritual, você vai ter reserva. Dizendo, se eu não acertar na primeira, eu acerto na segunda. Se eu não acertar na segunda, eu acerto na terceira. Mas eu tenho reserva, eu tenho reserva, eu tenho reserva. Aí a Bíblia diz, pode vir. Aí fala, mas esse povo de Israel aí é doido, é mandar uma criança para lutar comigo. Está pensando, aí vem com um pau, pensando que eu sou cachorro. Aí Davi fala assim, rapaz, tu pode até menosprezar a minha aparência, mas quem está comigo é maior. Pare de olhar para o teu gigante e olhe para o tamanho do teu Deus, que Ele é maior. Ele nunca valorizou o gigante, não. Ele sempre valorizou Deus. Pois o meu Deus é maior, meu Deus vai te entregar nas minhas mãos. E a palavra que eu li, eu quero que você fique de pé aqui, nesse momento. Bendito e santo Jesus. Davi está dizendo o quê? O Senhor me entregou nas tuas mãos. O Senhor está me dando vitória. O que Davi está nos ensinando? Usando o poder de quê? Da palavra. Dizendo, eu vou conseguir, vai dar certo. Se não conseguir hoje, a Bíblia diz no Salmo de número 30, verso 5, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela... E o choro, ele simboliza o quê? Dificuldade, crise, adversidade, luta, problema. Mas amanhã revela o quê? Uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo começo. É Deus dizendo, se você não conseguiu ontem, bate a poeira, amanhã é um novo dia, uma nova chance para você lutar, mas você não vai desistir, você não vai parar, você é um campeão, você é uma vitoriosa. Aí ele falou, o Senhor vai me entregar hoje, não é amanhã não, Deus vai te entregar hoje a tua vitória. A Bíblia diz que as nossas bênçãos estão aonde? Na região celeste. Você pode pela fé levantar a mão. Amém, Jesus. Aleluia. E pelo ato profético levantar a mão e você pensar na bênção que você está precisando e pegar ela aqui assim nesse momento. E daqui a pouco pegar a tua bênção e colocar a mão no coração. Pegue no alto a tua bênção agora nessa noite. E coloque a mão no teu coração, dizendo, Senhor, eu confio em ti. A Bíblia diz no Salmo 125, e aqueles que são como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Está falando, confia em mim,
Confie em mim. Você está pensando que Deus esqueceu? Isaías 41:10, não temas. Ele está dizendo, não fique preocupado, não fique angustiado, não fique apavorado, não fique com medo, porque eu, o Senhor, estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. A mão dele te segura, a mão dele te sustenta aqui nessa noite. Só tenha confiança, só tenha confiança, só creia, acredite que quem está contigo é maior que esse gigante. Essa situação difícil vai passar, essa luta vai passar, esse momento difícil vai passar, essa crise vai passar, essa dificuldade vai passar, essa enfermidade vai embora e você vai glorificar, exaltar. Urabacanta, Arabacobenaia, Perequechobenaia, Subicanda. Já tem irmão sentindo a presença do Senhor. Ele está na casa dessa noite. Receba agora e olha aqui para mim. Abre os seus olhos e olha para mim. Davi foi com o quê? Com a funda, naquilo que ele era especialista, naquilo que Deus te deu, te entregou. Seja o melhor, seja especialista. Ele não foi com arma, ele foi naquilo que Deus lhe entregou, lhe confiou. Seja fiel num pouco, porque sobre o muito ele vai te colocar. Eles podem vir e ele começa a rodar a funda e acertou, jogou a pedra. Onde que a pedra vai atingir? E a Bíblia diz que só tinha um único lugar para acertar Golias. Aonde? Na testa. E a pedra cravou na testa e ele caiu. Ei, deixa eu falar para você. Pode se levantar macumbeiro, feiticeiro armando contra a tua vida. Aí a Bíblia diz que Davi foi sem nenhuma arma, pegou a espada do gigante. A labracomenaia, subcantarápia, a arma que o inimigo preparou contra ti, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Sim, diz o Senhor dos Exércitos. Ele pegou a arma do inimigo. Você se lembra aí de Amã, que preparou, pastor Elvis, uma forca para matar quem? Mardoqueu não morreu naquela forca. Mardoqueu não morreu com aquela arma. O que você está falando? Irmão Marcos, eu estou falando que você não vai morrer na mão do inimigo. Essa arma não vai te atingir. Aqueles que planejaram mal contra a tua vida vão voltar sobre a vida dele. Amã planejou mal, mas ele foi focado na sua própria forca. O gigante levou a espada para matar Davi, mas a própria espada, Davi usou ela para matar o inimigo. É Deus dizendo, eu vou usar a arma do inimigo para te tornar um campeão, para te tornar um vencedor. E eu quero aqui convidar todos os jovens para frente. Se você quiser também, pode vir. Eu não sei qual é o milagre, a vitória que você está precisando, mas eu tenho um Deus que tudo sabe. O futuro de amanhã são de quem? Dos jovens. Aleluia. Pregadores, cantores. Talvez está aqui perante mim aqui o futuro prefeito, vereadores, governadores, juízes, homem de Deus, mulher de Deus. Deus tem o melhor para vocês, mas confie em Deus. Tenha confiança em Deus. Não troque algo santo por algo profano. Seja santo. Deus tem algo maior para vocês, mesmo que as pessoas não acreditem. E deixa eu falar para você. Se eu fosse falar daqui o pastor Elvis, quando eu cheguei na igreja eu não conseguia gravar um versículo. E eu chorava, falei, pastor Elvis, o que eu faço? Nós ia para a rádio e falei, meu Deus, se perdia todinho. Mas assim, com a oportunidade de Deus usando eles, me dando uma oportunidade. Glória a Deus, aqui, aleluia. ia treinando, ia evoluindo, crescendo. E hoje
eu sou reconhecido como Glória homem a de Deus, Deus, aleluia. como pregador, porque eles confiaram e acreditaram. Aleluia. Deus acredita em você. É verdade. Aleluia. Vocês são um projeto de Deus para essa igreja. Deus só conta com vocês, jovens, corajosos, Glória a Deus. para agarrar, para abraçar o projeto. Deus tem algo maior para essa igreja. Amém. E eu não sei o que você está precisando. O que você precisar, feche os olhos nessa noite. Vou estar orando. E esse é o momento de você dar lugar para o Espírito Santo de Deus. É cura, é porta aberta, é salvação que você quer. Apresente agora, não desista, não pare. Porque a dificuldade, talvez teu filho está na droga, no alcoolismo, na prostituição, mas Deus é um Deus que salva. Ele falou para Zaqueu: Zaqueu, hoje veio salvação à tua casa. Ele está dizendo: Zaqueu, através da tua vida, a vida dos teus familiares serão alcançados. Uraba cantaraba, comenaia, subcantarabia. Espírito Santo de Deus, eu te apresento a tua igreja, Senhor, nessa noite. Senhor, jovens promissores que estão aqui, Senhor Jesus Cristo, jovens que são fiéis, cumpre a promessa que tu tem prometido para a vida deles. Enche eles, Senhor, enchendo eles, aqueles que estão cheios nessa noite, possa receber o teu toque e possa ser transbordado, Senhor, que eles possam priorizar o teu reino, sabendo, Senhor, que as coisas dos altos, Senhor, são, Senhor, primordial. Eu te apresento, Senhor Jesus Cristo, jovem. Hoje é o culto dos jovens. Alguns olham para ele, Senhor, não dá nenhuma importância, não valoriza ele, até mesmo discrimina, não acredita no potencial deles, mas o Senhor chamou ele, Senhor. O Senhor confiou um projeto nas suas mãos. Urabacantarabacomanaia, urabacantarabacomanaia. Seja cheio agora, jovens. Receba o toque dele. Quer ser cheia? O segredo é só abrir a boca e mandar glória para o alto e mandar aleluia para o céu. Cadê o jovem batizado com o Espírito Santo? Receba o toque. E você que está aqui nessa noite, quer receber mais? Feche os olhos e receba o toque dele. Receba o toque dele agora. Receba a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Você, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está tirando o teu sossego agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, receba a paz, receba a tranquilidade. Toda depressão, toda ansiedade possa cair por terra agora. Todo espírito de enfermidade, todo o mal que está assolando a tua vida, toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, tudo aquilo que o inimigo levantou contra a tua vida, seja desfeito agora. Senhor, eu te apresento aqui, Senhor, os pais, as mães, os filhos que estão na droga, até mesmo ele estava desacreditado, mas tu é um Deus que transforma, que muda, que faz, opera um milagre na vida, Senhor, desses irmãos, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Bate palma para Jesus. Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus, aleluia. Maravilha, aleluia. Mocidade, jovens, pode retornar nos vossos lugares. Glória a Deus. Deus prossiga abençoando a vida do presbítero Marcos Almeida. Deus abençoe o seu lar, sua família, o ministério de maneira geral. Se a igreja concorda, diz amém. Amém. Glória a Deus. Cadê as crianças? Venham para o altar. Aleluia. Todas as crianças venham para o altar, porque nós vamos estar orando em favor de todas as crianças, como fazendo todos os domingos. Desde os que estão sendo gerados até os que já estão no limite da infância e idade. Venham para o altar. Aleluia. Para orar junto com o pastor Elvis e junto com a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir, pode subir. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. E é o que nós temos profetizado também, presbítero Marcos, sobre a vida dessas crianças. Futuros pregadores, pregadoras. E a gente tem falado. Talvez nós estamos orando para um novo prefeito ou uma prefeita de Porto Velho.
estar aqui sobre esse altar, lá no futuro, para a glória de Deus, um senador, uma senadora, empresários, missionários, missionárias, pastores, a esposa de pastores, obreiros da casa de Deus. E nós oramos e profetizamos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vem mais, vem mais para frente. Isso, vem aqui mais perto do pastor. Isso, libera para eles subirem lá atrás, aí no altar. Pronto, aí a igreja estende as mãos para o altar. As crianças, feche os olhos para orar. Vocês vão orar, louvar Jesus e agradecer a Ele. Agradecer Jesus pela vida do papai, da mamãe. Agradecer Jesus pelo pão de cada dia, pelas vestes. Ore aí, pode orar, as crianças do altar pode orar. Ora, igreja. Pai bendito e Deus grandioso, ao Senhor oramos nesse momento, aleluia, pedindo a tua bênção, a tua graça, a tua bondade. Apresentamos a ti a vida de todas essas crianças, aleluia. Essas crianças, está escrito, é herança do Senhor. Os pais cuida, educa, aconselha, ministra, ensina e prepara, meu Deus amado, para o tempo em que o Senhor vai pedir de volta aquilo que o Senhor deu para este pai, para esta mãe, ensinar, educar, cuidar, porque o Senhor vai levantar e vai usar na terra, pois é tua herança. Pai, dá livramento a essas crianças, livra do mal, livra da corrupção, livra dos homens maus, perversos e violentos. Livra, Senhor amado, das emboscadas, dos acidentes. Livra, ó Deus, de mistério e de poder, aleluia, dando saúde, abençoando a vida espiritual destas crianças. Abençoa poderosamente, Senhor, faz milagres na vida dessas crianças. No longo desses anos, quantas crianças eu já vi o Senhor usando para libertar oprimidos. Já vi o Senhor na vida de crianças colocar as mãos sobre endemoniados e o espírito maligno manifestar na mesma hora e ser repreendido pelo poder do nome de Jesus. Use essas crianças nas tuas mãos, na oração, nos cânticos de louvor na tua presença. Use essas crianças na tua palavra, que sejam canais de bênção do Senhor nesta terra. Pai, e quando chegar a juventude, a maioridade, Deus, que permaneçam na tua presença, que todos permaneçam na tua palavra. Oramos e profetizamos livramento e toda sorte de bênção e de prosperidade para essas crianças. No nome de Jesus, quem recebe, diga amém. Amém. A igreja dá uma salva de palmas aplaudindo ao Rei Jesus. Glória a Deus. Isso. Marlou. Glória a Deus. Vou aqui dar uma benção para eles. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Aí, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A cantora, a regente. Glória a Deus. Futura regente. Em nome de Jesus. A visitante, né? E aí, mãe Glória? Gostou do culto? Gostou? Está aprovado? Então tá bom, Deus abençoe. Aí, amigo. Calma aí, né? É a menina. Agora é tu, tá bom? Tá? Aí, agora é tua vez. Vem cá. Vem aqui, ó. Pega. Aí, glória a Deus. Um ator aqui do meu lado. Tá bom? Aí, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Varão também, visitante. O Hulk, né? Calma aí, Mateus. Tu já é mais antigão. Aí, ó. Deus abençoe. Também. Já vai se despedindo aí, né, irmão Luiz? Já daqui um dia vai descer as águas. E o irmão Ian? É isso? É? Pega aí. Pronto, Deus abençoe todas as crianças, cada dia mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse mês tem culto de criança, hein? Glória a Deus. As crianças, o último domingo do mês, o culto vai ser conduzido pelo conjunto de crianças, Cordeirinhos de Cristo. Aí alguém, uma das crianças vai dirigir, conduzir a primeira parte do culto.
E 2 crianças, cada uma terá oportunidade para adorar a Deus com o hino da harpa, tá bom? Outra criança vai fazer a leitura da palavra e depois outra criança vai ministrar o evangelho, a palavra do Senhor. E Deus vai usar as crianças. Não tem impedimento nenhum na vida de uma criança que possa o Espírito Santo dizer, não dá para usar ela hoje, não dá para usar ele hoje. E até recomendação bíblica, Jesus disse, quer entrar no reino do céu? Então converta-se. Você que é adulto, jovem, converta-se como uma criança. Aí serás aceito no reino do céu. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Glória a Deus. Há alguém no nosso meio que hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus, reconciliar-se com Jesus. Há alguém em nosso meio? Glória a Deus. Então deixe para amanhã, tá bom? Você pode hoje entregar a tua vida para Jesus. Mas pastor, eu desde criança eu já entreguei minha vida para Jesus. Deixa eu te contar uma história que a maioria já sabe. Eu sou filho de crente, sou neto de crente, eu sou bisneto de crente. Mas um dia, quando eu já tinha conhecimento e entendimento, eu tive que vir diante do altar e entregar minha vida para Jesus, aceitando Ele de público, confessando como meu único e verdadeiro Salvador. Amém? De fato, quando tu nasceu, já era verdade. Mas depois que tu saiu da infância, aí você conheceu o pecado. E a única coisa que faz divisão, separação do soberano Deus com o pequeno mortal que somos nós. Mas quando nós reconhecemos a nossa condição de pecador, confessamos Jesus, aceitando Ele como nosso Salvador, aí não tem mais aquela separação. Aí Jesus recebe e diz, vai e não peques mais. Quem entendeu, diga amém. Alguém em nosso meio, reconciliar com Jesus, renovar aliança com o Senhor. Se tiver, só dá um sinal com a sua mão aí onde você está e nós vamos orar por você nesta noite. Alguém? Não deixe para amanhã não. Eu sempre falo isso. Nem dá para contar que eu vou chegar em casa quando eu sair daqui. Eu não sei, o futuro não me pertence. A única coisa que eu tenho que ter certeza do futuro é que o meu nome já está escrito no livro da vida. Independente do que me aconteça, ao sair dessa terra, eu vou para o repouso do Senhor. Isso eu tenho que ter convicção e certeza. E para mim ter essa convicção e essa certeza, não é porque eu acho, é porque eu examino o que está aqui e eu coloco como única regra de prática da minha vida. Aí a minha certeza é válida. Ah, se eu não está aqui, a minha certeza é só uma ilusão. Agora se está aqui, aí é verdade. Amém? Glória a Deus. Essa semana nós temos um dia com Deus. No próximo sábado nós teremos aqui o culto um dia com Deus. Diaconisa Lindalva, Deus escolheu ela para ser mentora desse culto um dia com Deus. Então acontece, são 4, né, Lindalva? Então são 4, um dia com Deus durante o ano, de 3 em 3 meses, começa das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. No horário das 12 horas temos a primeira mensagem. Sábado agora quem vai pregar 12 horas é a irmã Aline, aqui de Porto Velho, é uma bênção ela. E no segundo horário, às 2 horas da tarde, pastor e cantor André Costa, lá de Ariquemes, vai estar conosco aqui cooperando e Deus abençoando para a glória do nome de Deus. Você pode, venha adorar a Deus juntamente conosco no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Amém? Os aniversariantes, venham à frente. A gente vai estar orando por todos os aniversariantes. O Alidalva aniversariou semana passada e a gente passou batido. Domingo não oramos pelos aniversariantes. Agora vem o irmão Luiz, diaconisa Lindalva. Vem à frente. E logo atrás aí da diaconisa Lindalva vem essa senhora, essa morena da cor aí mais bonita que existe, né? Porque da cor ela é a mais bonita. Agora, fora da cor é aquela dali, ó, né?
Minha mãe, ontem completou mais um ano de vida. Glória a Deus. Né? E agora dia 12 eu estarei completando também mais um ano de vida. E o melhor presente que ela recebeu em 1982 foi o Elvis Sabino. Glória a Deus, que bênção, né? Então Deus abençoe, diaconisa Lindalva, minha mãe, meu Wagner Sabino. E agora, é criança ou já é meio... é adolescente, é jovem, o que é? Né? Luiz também completou 12 anos. 12 anos. A Paula bem assim quando eu tinha 12 anos. E faz muito tempo. Muito tempo. E 12 anos eu gostava de ler o Novo Testamento, sabe? Eu gostava de ler o Novo Testamento. Então vamos orar. Levanta alguém do nosso meio, talvez a gente não ficou sabendo durante essa semana, aniversariou. Tem mais alguém aqui que aniversariou? Quem? Quem é que aniversariou aí? Vem cá. Vem receber a oração. Você aniversariou essa semana aí. Só vem. A igreja vai estar orando, te apresentando em nome de Jesus. E o que a gente pode fazer é orar e te abençoar. E é no nome de Jesus. Amém? Levante as mãos. Levante as mãos. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai. Oramos ao Senhor no nome de Jesus, abençoando a vida das tuas filhas, meu Deus, para a glória e louvor do teu nome. Abençoa a tua serva, cobre-a com teu sangue, dá livramento, proteção, dá saúde. Blinda, Senhor amado, esses corações cada dia mais, dá saúde, livra de todo tipo de pestes, que são enfermidades. Livra, Senhor amado, câncer, do diabetes. Livra, meu Deus amado, da enfermidade dos ossos, da carne, do sangue. No nome de Jesus, fortalece, ampara, sustenta. Que essa data, meu Deus amado, comemorativa de mais um ano de vida, venha se repetir por muitas e muitas outras décadas. Pai, no nome de Jesus, profetizamos toda a sorte de bênção. No nome de Jesus, quantos concordam, diga amém. Amém. Quantos querem parabenizar as nossas irmãs e o nosso irmão? Levante a mão e diga parabéns. Amém. Amém. Parabéns, Diaconisa Lindalva. Parabéns, irmã, dona, mãe e filha. Parabéns, irmão. Deus abençoe. Tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver. E eu quero orar para encerrar. Irmão Aleph, irmã Banice, venham à frente, nós vamos orar. E eu vou pedir ao Senhor, tá bom? Que Deus faça um milagre muito grande por esses dias na vida de vocês. Agora, poucos dias atrás, no ar, voltando do local do trabalho dele, aconteceu um acidente e está aqui, ó, inteirinho, bonitinho, do jeito que a irmã Vanice disse nele. Mas o automóvel deles ficou. Quem vê aquele carro e veio aqui agora, disse: meu Deus, a mão do Senhor estava lá. Aqui está o servo do Senhor, para a glória de Deus. E nós vamos orar e vamos pedir do céu um milagre para este casal. O automóvel dele era a ferramenta de trabalho. Representante, tem de interior, mas Deus vai fazer um milagre, porque eu creio no nome de Jesus que o nosso Deus, Ele é Deus que faz milagre. Levante as mãos, ore comigo, e vocês profetizam na vida deste homem e dessa mulher. No nome de Jesus, profetiza milagre, providência urgente de Deus. Bendito Deus e eterno Pai, aqui está o teu servo. Grande foi o teu livramento, ó poderoso Deus de Jacó. E grande eu sei que é a vitória que está para chegar nas mãos desse casal. Ainda que o inimigo tenha se levantado furiosamente, o laço foi de morte. Mas o poderoso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava lá. O poderoso Deus de Jó estava lá, aleluia. E a esse Deus que oramos a oração da fé e pedimos um milagre para esse homem e essa mulher. Libera, Senhor, libera dos céus a bênção. Libera dos céus, assim como o Senhor liberou a bênção para Pedro.
Pedro estava preso em meio a um grande problema. Mas quando a igreja fez a oração da fé, o teu anjo foi lá e o milagre aconteceu na vida de Pedro. Pai, no nome de Jesus, que o teu filho conte o testemunho, assim como ele contou o testemunho da porta que abriu, que ele volte para contar, que a tua filha se alegre também, para contar testemunho da providência do Deus extraordinário, Deus de milagre. Pai, vai conosco onde vamos ao sair daqui, que as coisas vá bem com cada um de nós. Livra a nossa casa, a nossa família, nos livra também dos males, do perseguidor, dos homens maus, perversos, nos livra da traição, nos livra da corrupção, nos livra, Senhor, dos infortúnios das pessoas ruins e nos livra da língua do mentiroso, da língua do caluniador. Oramos e te agradecemos e te entregamos o nosso culto no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Quem pode, diga amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos os membros da congregação. Amém. Deus abençoe os visitantes. Deus te deu uma semana de muita bênção, uma semana de surpresa, uma semana extraordinária da parte do Deus Altíssimo. Amém? Amém. E eu quero agradecer também, tá bom? As palavras que os irmãos mandaram para mim, no grupo da igreja em particular, outros pessoalmente, parabenizando pelo dia alusivo dos pastores. Então que Deus te recompense. Eu não tenho como te recompensar, mas creia, recompensado serás no dia do juízo final. Estenda as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e todos digam amém. Palmas que louve e adora Jesus. Está encerrado, meus queridos irmãos. Venha à frente receber a unção com óleo sobre a sua cabeça. Aleluia, Deus.